Olá, você que me acompanha pela ITV Canal 24 da NET. O objetivo do nosso programa é apresentar temáticas diversas e atuais. Não visa ser partidário e nem está ligado a denominação ou segmento religioso. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante que está em pauta: o crescimento dos evangélicos no Brasil. O que leva uma pessoa a mudar de religião? Uma necessidade, uma carência? Para falar sobre isso, nós vamos conversar com o apóstolo Júnior Nunciato. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, eu volto com o entrevistado de hoje. O nosso convidado desta noite é um Júnior Nunciato. É apóstolo fundador da Igreja Comunidade Vida, é natural da cidade de São Paulo e vive em Salto desde 1990. Também é fundador e foi presidente do Conselho de Pastores na cidade de Salto. Por 3 anos apresentou um programa de rádio com temática gospel e também fundador e presidente da Associação Cristã. Apóstolo Júnior há mais de 15 anos. Também desenvolve projetos sociais com moradores em situação de rua e idosos. É casado com a bispa Irene Nunciato e pai do músico Felipe Nunciato. Seja bem-vindo, apóstolo Júnior, ao nosso programa. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar com você hoje aqui. Na sua visão, apóstolo Júnior, o que se dá ao crescimento dos evangélicos no país? Então, Vinícius, eu não diria o crescimento da religião, evangélico como religião. Mas eu diria que hoje, o que nós temos vivido nesses dias é uma necessidade do ser humano de estar mais perto de Deus, mais perto do seu Criador. Quando Deus ele cria o homem para que se relacionasse com Ele. E o que afasta o homem de Deus é o pecado. Então, hoje as pessoas têm buscado diversas situações, numa tentativa, muitas vezes até inconsciente, mas de se aproximar de Deus, de se aproximar do Criador. E é fato, né, hoje nós vemos os números, né, esse crescimento dos evangélicos, mas eu diria que, na verdade, é um crescimento de pessoas que precisam estar perto de Deus. O mundo precisa estar mais perto de Deus. E talvez a fé, a nossa fé como evangélico, ela tem expressado isso de uma forma mais intensa. E, apóstolo Júnior, quem são os evangélicos? E existem algumas correntes doutrinárias ou segmentos sobre a religião evangélica? Eu diria que eu definiria os evangélicos, né, como aqueles que têm a Bíblia, né, como sua regra de fé e prática. Aqueles que amam o Evangelho de Cristo, que amam a Deus acima de todas as coisas. E a gente poderia classificar isso basicamente em três segmentos, de uma forma bem simples, de uma forma tranquila, em 3 segmentos, né? Os tradicionais, né, que esse seria um segmento histórico, né? Os pentecostais e os neopentecostais, né? O que diverge um do outro. Praticamente, os tradicionais são aqueles que não buscam o Espírito Santo, a manifestação dos dons do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, tem procurado uma intensidade maior, talvez no conhecimento das Escrituras. São as igrejas com contexto mais histórico. Os pentecostais é aqueles que vêm de uma busca, de uma renovação,
da manifestação dos dons do Espírito, do batismo com o Espírito Santo. E os neopentecostais... É uma mistura dos dois? Sim, seria como se fundissem os dois, né? Eu praticamente não vejo tanta diferença, né, entre o pentecostal e o neopentecostal. Talvez os neopentecostais, essa busca intensa do Espírito Santo, da presença de Deus, e hoje com todo esse... não sei se a gente poderia usar essa expressão modernismo que existe, com todas as facilidades e as mídias sociais, e, enfim, e tudo isso que a gente tem visto, uma cópia em algumas coisas, a gente vê um pouquinho, principalmente no Brasil, né? Essa coisa um pouco americanizada das igrejas, né? Mas são pentecostais, buscam o poder do Espírito Santo da mesma maneira. E nessas 3 doutrinas, elas todas são baseadas pelo livro sagrado, é isso? Sim. Pela Bíblia? Sim, porque todas as vezes que a gente fala de doutrina, né? Doutrina é a palavra de Deus. Doutrina. É a palavra de Deus, né? É aquilo que vem de Deus. Eu não classificaria dessa maneira, essa é a correta ou essa não é a correta. Todas expressam uma fé em Jesus Cristo e tem, como eu disse no início, né? Como regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E o que o senhor acha, na opinião do senhor, esse crescimento, abertura de várias igrejas no país, no município, e qual o benefício que essas igrejas proporcionam à sociedade? A gente sabe que toda abertura de igrejas, de novas denominações que surgem todos os dias, são dissidências de outras denominações, né? Infelizmente, em muitas situações, porque pessoas deixam de concordar com alguma coisa, vão divergindo em ideologias. O que a gente nunca pode divergir é naquilo que é Bíblia, que é a palavra de Deus, que é fato. Então, começam a nascer outras denominações, né? Outras igrejas, ou muitas vezes por uma visão, por um propósito. Por exemplo, eu entendo que Deus estabeleceu um propósito na minha vida, e para que eu possa cumprir esse propósito de Deus, esse é o caminho que eu preciso tomar para isso. Agora, quanto aos benefícios, né, eu acredito que todas as igrejas, todas as denominações que tenham como propósito pregar o Evangelho de Cristo, isso é bom. Isso é bom, né? Porque o Evangelho ele vai sendo propagado, ele vai crescendo todos os dias. Nós acompanhamos na mídia social, no dia a dia, que o trabalho de várias igrejas evangélicas com trabalho com idosos, com crianças, com moradores de rua. E a igreja em si, ela ajuda muito o poder público. Hoje, se nós conversarmos com vários prefeitos, eles vão dizer que em várias religiões, elas fazem um trabalho que dá suporte ao poder público. Então, o benefício que o senhor está dizendo, além de programar o evangelho, como o senhor está dizendo, sim, elas também ajudam na parte social da comunidade, é isso? Sim, eu vejo a igreja hoje como um dos maiores benefícios para o Estado, porque ela não dá despesa nenhuma, né? Ela só vai acrescentar e sem custo nenhum. Porque qual o valor hoje de você tirar uma pessoa, por exemplo, de uma dependência química, essa pessoa ser resgatada pelo poder do Evangelho de Cristo, né? E não é só essa pessoa que ela é transformada, até o ambiente familiar, a conduta dessa pessoa é transformada pelo esse apoio da igreja para com essa pessoa? O apoio da igreja como instituição e ainda de uma forma mais intensa o poder transformador do Evangelho. Porque eu acredito que o Evangelho de Cristo é aquele que transforma a vida de uma pessoa, que muda a vida de uma pessoa. Porque Evangelho sem transformação não é Evangelho. Pode ser uma filosofia, pode ser tantas coisas, mas não é Evangelho. O Evangelho ele tem um poder transformador nas nossas vidas. Apóstolo Júnior, como que a visão do senhor entre a política e a igreja? Então, Vinícius,
hoje talvez essa seja até uma questão muito polêmica, mas eu particularmente encaro tudo isso de uma forma tranquila, porque, primeira coisa, se a gente for buscar o sentido exato da palavra política, política está relacionada a governo, a um governo, a uma administração que você estabelece sobre uma nação, sobre um estado. E se quando você passa a conhecer as Escrituras Sagradas, você vê que a Bíblia é baseada em governo. Claro, não um governo humano, não essa política como a gente tem visto muitas vezes acontecendo nos dias de hoje, mas o governo de Deus, o reino de Deus. Jesus veio para isso, para estabelecer o evangelho do reino, né? Então, um evangelho em que ele, Jesus Cristo, governa. Então, existe uma relação muito grande. Você pode citar vários personagens bíblicos. José, no Egito, foi um grande governador. Por que não dizer que José exerceu uma política, entendendo que política se trata disso, né? E tantos outros personagens bíblicos. Não essa política, muitas vezes, que a gente tem visto nos dias de hoje. Um parênteses aqui, eu também entendo que tem muita gente boa e capaz que tem lutado para construir essa política, esse governo, de uma forma correta. Então, porque muitas pessoas, quando falam de política, elas já ficam meio que tensas, sim, já ficam, eu não quero saber de política, eu não gosto de política. Mas a política é uma forma de organização, uma forma de administração, uma sim, política. E política tem na sua casa, a política tem na igreja, tem no seu emprego. Quem entra primeiro, quem fecha, quem abre o portão, quem faz o café. Então, é uma forma de organização. Então, na visão do senhor, dá para vincular a igreja com a política? Sim, uma política correta, né? Uma política de governo, sim, sempre pensando como o reino de Deus, como o governo de Deus sendo estabelecido. E como esse governo ele é estabelecido? Também através das nossas vidas, através da sua vida, da minha vida, naquilo que você pode cooperar com isso, naquilo que eu posso cooperar com isso. Dessa maneira, nessa análise, sim. Nessa análise eu acredito que dá para se construir coisas boas. Apóstolo Júnior, como que iniciou a sua caminhada no evangélico? Então, eu na verdade, eu cresci no berço evangélico, né? Desde muito criança, meus pais se converteram, foram para a igreja e eu segui. Mas sempre existe um momento na vida da gente que a gente tem um encontro com Deus, né? E um pouquinho mais de 30 anos, isso aconteceu na minha vida, né? Eu já estou pastoreando há 28 anos, né? E foi quando completa-se agora 28 anos, quando eu cheguei na cidade de Salto. E o chamado é uma coisa intensa, né, Vinícius? Porque quando isso vem na vida da gente, não só pela fé, né? Mas eu acredito que em tudo aquilo, né? Como nós falamos de política agora há pouco, um político, enfim. Mas o meu chamado, se tratando do meu chamado pastoral, né? Quando ele vem de uma forma muito forte. Então, desde menino, o senhor já tinha aquela vontade de querer servir, de ensinar, de passar esse conhecimento? Eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de servir. Eu acho que a base do chamado pastoral, ela está no serviço, ela não está em ser servido. É o que a gente, infelizmente, muitas vezes vê por aí, mas em servir. E eu sempre amei isso, desde muito jovem. Em poder fazer alguma coisa, se eu pudesse arrumar isso, se eu pudesse arrumar aquilo, se eu pudesse dar uma atenção para uma pessoa. E isso foi uma coisa que vem crescendo e depois essa verdade vem se revelando de uma forma intensa nos nossos corações. Então, são praticamente hoje 28 anos de ministério pastoral. A vida é intensa, se você me perguntar, ela é muito intensa. Você não tem um horário, você não tem dia, mas eu falo que é a paixão da minha vida. Eu não me vejo hoje sem essa prática, né? Sem essa realização na minha vida. E onde que fica a igreja do senhor em Salto? Então, nós estamos lá no centro da cidade de Salto, na rua Pio 12, no número
113 e estamos ali com esse projeto da Comunidade Vida há 16 anos, caminhando para 17 anos, né? A gente costuma dizer que nós somos uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Isso é aquilo que o Senhor tem nos dado como base para esse trabalho. Apóstolo Júnior Nunciato, o senhor se considera uma pessoa realizada? Eu me considero uma pessoa realizada, eu me considero feliz. Não simplesmente pelo que eu sou, mas por aquilo que eu creio em Jesus. Obrigado, apóstolo Júnior, por essa entrevista. E quero agradecer a você pela audiência que nos acompanha aí pela ITV Canal 24 da NET, também pela rede social, pelo Facebook, no canal Itu TV, ou também pelo aplicativo pelo celular, ITV+. Muito obrigado pela audiência e que Deus nos abençoe.